A noite de 1852, no recôncavo baiano, não trouxe o frescor esperado, mas um peso que parecia esmagar os canaviais da fazenda Santa Cruz. O silêncio da Casa Grande era interrompido apenas pelos trovões que sacudiam as janelas de Jacarandá, ocultando um segredo que estava prestes a nascer. Dona Leonor, a sinhá de sobrenome imponente e ventre estéril, caminhava de um lado para o outro sobre o assoalho encerado, sentindo o relógio da herança correr contra ela. Para uma mulher da linhagem dos Cavalcante, a incapacidade de gerar um herdeiro era mais do que uma tristeza. Era uma sentença de morte social e desonra pública. O coronel Custódio exigia um sucessor, um sangue que desse continuidade ao império de açúcar e dor que ele construíra com punho de ferro. Mas naquela madrugada, a natureza decidiu zombar da aristocracia e dar vida onde o privilégio não alcançava. Enquanto a Casa Grande permanecia em um vazio gelado, a senzala fervilhava com a vida que insistia em brotar do chão de terra batida. Benedita, a escravizada cujo trabalho sustentava a opulência dos patrões, estava em trabalho de parto, cercada pelo cheiro de palha úmida e suor. Ela não sabia, mas sua agonia era o que Dona Leonor esperava como uma hiena à espreita na escuridão da tempestade. Antes de prosseguirmos nesta investigação sobre um crime que o tempo tentou apagar, peço que você se inscreva no canal e nos acompanhe até o final desta revelação. Sua presença aqui garante que histórias como esta, sufocadas pela poeira dos arquivos, finalmente encontrem a luz da justiça. Avalie nosso relato com uma nota de 0 a 10 nos comentários. Leonor atravessou o pátio sob a fúria dos céus, seus pés afundando na lama, movida por uma audácia que beirava a insanidade. O choro que ecoou naquele instante não veio do berço de carvalho importado da Europa, mas do colo de uma mulher exausta e ensanguentada. Benedita mal teve tempo de sentir o calor do filho recém-nascido antes que a sombra da sinhá se projetasse sobre ela como um espectro de rapina. Com a cumplicidade do silêncio e o desfalecimento da mãe biológica, o bebê foi arrancado dos braços que o geraram para alimentar uma mentira secular. Leonor levou o menino envolto em mantas de linho, apresentando-o ao mundo como o milagre que salvaria o nome dos Cavalcante da extinção. Mas a sinhá, em sua arrogância cega, esqueceu-se de que as paredes da senzala não eram apenas feitas de barro, mas de testemunhas invisíveis. Debaixo de um catre de palha, escondido pela escuridão e pelo medo, um par de olhos infantis registrava cada detalhe daquele roubo cruel. Bento tinha apenas 6 anos, mas carregava consigo uma anomalia cognitiva que o tornava uma câmera viva, a memória de ferro. Para Bento, o esquecimento era uma palavra sem significado. Ele conseguia recordar o som exato da chuva e o brilho do punhal que separou mãe e filho. Ele viu quando Leonor limpou o sangue da criança e ordenou que o silêncio fosse comprado com a ameaça do tronco para quem ousasse falar. O coronel Custódio recebeu o menino, batizado de Tiago, com o orgulho de quem vê a própria imortalidade garantida pelo destino. A vila celebrou o nascimento do herdeiro, sem imaginar que o sangue que corria naquelas veias era o mesmo que eles chicoteavam nos canaviais. 20 anos se passaram sob o sol impiedoso do recôncavo, transformando o bebê roubado em um jovem de modos europeus e impetuosidade herdada do poder. Tiago cresceu cercado por livros, viagens e a melhor educação que o ouro do açúcar podia comprar, mas algo nele sempre parecia deslocado. Dona Leonor usava camadas de pó de arroz e pólvora de maquiagem para disfarçar os traços que começavam a trair sua farsa meticulosa. Tiago não possuía os olhos claros da linhagem Cavalcante, nem a pele pálida que a aristocracia ostentava como sinal de superioridade. O coronel Custódio, um homem cuja crueldade era proporcional à sua paranoia, começou a notar as fissuras na imagem perfeita da família. Ele observava o filho com uma desconfiança crescente, buscando nos traços do rapaz uma confirmação que os espelhos da Casa Grande insistiam em negar. Ao lado de Tiago, sempre como uma sombra fiel e silenciosa, estava Bento, agora um homem que lia o mundo com uma precisão assustadora. Bento tornou-se o braço direito do suposto herdeiro, uma mente brilhante mantida em cativeiro, mas que nunca deixou de observar as engrenagens do sistema. Ele sabia ler os livros caixa apenas de relance e decorava cada edital de venda de escravizados que chegava pelo porto de Salvador. Sua memória absoluta era sua maior arma e sua maior tortura, pois ele ainda ouvia todas as noites o grito abafado de Benedita em 1852. Benedita não morrera. Ela fora reduzida a uma sombra humana, mantida nos fundos da moenda para que seus olhos nunca cruzassem com os do filho.
Leonor acreditava que o tempo havia enterrado a verdade, mas o destino estava prestes a cobrar os juros de uma dívida de sangue. Uma febre persistente e misteriosa acometeu Tiago, trazendo para a fazenda um médico da capital cujos conhecimentos iam além das ervas e sangrias. O diagnóstico não trouxe apenas preocupação com a saúde do herdeiro, mas o início de um terremoto que abalaria as estruturas de Santa Cruz. O médico notou uma condição sanguínea rara no rapaz, algo que desafiava a lógica da árvore genealógica apresentada por Dona Leonor. Enquanto isso, no escritório, o coronel Custódio começou a revirar os registros paroquiais, apenas para descobrir que algo estava faltando. As páginas referentes ao ano de 1852 haviam sido arrancadas com a precisão de quem desejava apagar o passado para sempre. O silêncio na Casa Grande tornou-se ensurdecedor, e o cheiro de melaço queimado parecia agora o cheiro da ruína iminente. O coronel, movido pelo ódio de ter sido possivelmente enganado, começou uma investigação silenciosa que não buscava a justiça, mas a vingança contra a própria esposa. O que o coronel não sabia era que todas as provas que ele buscava estavam guardadas na mente implacável do homem que ele considerava apenas um serviçal. Bento começou a mover suas peças no tabuleiro, deixando pistas visuais que apenas um homem obcecado como o coronel seria capaz de notar. Ele deixou um lenço, que pertencera a Benedita sobre a mesa de carvalho. Um detalhe pequeno, que despertou uma memória enterrada na mente do vilão. A tensão atingiu o ponto de ruptura quando uma carruagem de mercadores de almas estacionou nos portões da fazenda Santa Cruz. O coronel, em um acesso de fúria e paranoia, decidiu que a única forma de silenciar suas dúvidas era se livrar de quem as personificava. Ele ordenou a venda imediata de Benedita para um destino do qual ninguém jamais retornava, esperando que, com ela, a verdade desaparecesse. Bento percebeu que o tempo da espera havia acabado. Se ele não agisse agora, o crime de Leonor seria selado com o sangue de sua própria mãe. Ele sabia exatamente onde o antigo padre confessor da Sinhá havia escondido um segredo, escrito sob o peso de uma consciência moribunda. Naquela noite, o escravo que nunca esquecia decidiu que era hora de fazer o coronel Custódio lembrar de tudo o que ele preferia ignorar. O confronto final não seria com espadas, mas com a verdade nua e crua que a memória de ferro preservara por 2 décadas. Bento entrou no escritório do coronel sem pedir licença, segurando o registro que fora jogado ao fundo de um poço seco anos atrás. Ele olhou nos olhos do carrasco e começou a recitar, palavra por palavra, o diálogo que ouviu debaixo daquele catre de palha na noite da tempestade. Ele descreveu a marca de nascença no ombro de Tiago. Um detalhe que o coronel nunca se dera ao trabalho de notar naqueles que considerava inferiores. A revelação caiu sobre o império dos Cavalcanti como um raio, transformando o orgulho da casta em uma vergonha que não podia ser lavada. O coronel Custódio descobriu com o horror de um homem de sua época que seu herdeiro legal era, na verdade, sua propriedade. A porta se abriu e Tiago, o jovem educado na Europa, ouviu a sentença que mudaria sua existência para sempre. Ele não era o príncipe do açúcar. Ele era o filho da mulher que estava sendo levada naquele momento para o mercado de escravizados. O caos estava apenas começando, e a queda da fazenda Santa Cruz seria mais barulhenta do que qualquer trovão de 1852. O silêncio que se seguiu à revelação de Bento não era de paz, mas o tipo de calmaria que precede um desastre natural. Tiago permanecia estático sob o batente da porta, sentindo o ar fugir de seus pulmões, como se tivesse recebido um golpe físico no peito. Cada palavra proferida pelo escravizado ecoava em sua mente, desmantelando 20 anos de certezas, privilégios e uma identidade construída sobre areia movediça. O coronel Custódio não se moveu, mas seus olhos injetados de sangue saltavam das órbitas enquanto ele processava a magnitude da traição de sua esposa. Se a verdade saísse daquelas 4 paredes, ele não perderia apenas um filho. Ele perderia a honra, o respeito da vila e a própria legitimidade de suas terras. A ideia de que seu herdeiro, o rapaz que ele enviara para estudar nas melhores escolas, era fruto do ventre de uma mulher que ele considerava gado, queimava como brasa em sua alma. Dona Leonor surgiu no corredor, o rosto desfigurado pelo pânico ao perceber que o castelo de cartas que ela sustentou por 2 décadas estava desmoronando. Ela viu Tiago pálido e Bento segurando o livro de registros que ela acreditava ter sido destruído pelo tempo e pela água do poço. O grito que ela tentou soltar morreu em sua garganta seca,
pois ela sabia que, para o coronel, a vergonha pública era um pecado pior do que o próprio sequestro. Antes de mergulharmos no abismo que se abriu sob os pés da família Cavalcante, peço que você se inscreva e avalie este relato com uma nota de 0 a 10. Sua participação é o que nos permite continuar resgatando as histórias que o poder tentou apagar. Assista até o fim para entender como a memória venceu o chicote. Bento não demonstrava medo, pois sua memória de ferro já havia calculado todos os possíveis movimentos daquele tabuleiro de ódio. Você ousa entrar na minha casa e proferir essas blasfêmias? Rosnou o custódio, sua voz saindo como um rangido de dobradiça enferrujada. A mão do coronel buscou o chicote que sempre ficava pendurado atrás de sua mesa. Um reflexo condicionado de quem resolve qualquer dúvida com dor. Mas Bento não recuou 1 milímetro sequer, mantendo o livro de registros aberto na página que continha o selo do antigo padre. Não são blasfêmias, senhor coronel. São fatos que o senhor sempre escolheu não ver, respondeu Bento, com uma calma que irritava mais do que qualquer grito. Tiago finalmente deu um passo à frente, seus olhos buscando os de Leonor, implorando por uma negação que ele sabia que não viria. O jovem que antes caminhava com a arrogância de um herdeiro, agora sentia o peso de séculos de opressão caindo sobre seus próprios ombros. Custódio, eu fiz por nós. Fiz para manter o nome da família vivo, implorou Leonor, sua voz quebrada pelo desespero de uma mulher que perdeu tudo em um instante. Ao admitir o crime, ela selou o destino de todos naquela sala, transformando uma suspeita em uma sentença de condenação social. O coronel a afastou com um gesto de repulsa, olhando para ela não como esposa, mas como a arquiteta de sua ruína pública. Lá fora, o mercador de almas ainda aguardava por Benedita, alheio ao drama que estava prestes a explodir dentro da Casa Grande. Bento sabia que cada segundo perdido naquelas discussões era um passo a mais que sua mãe daria em direção a um destino sem volta. Ele precisava que o coronel agisse, mas a mente de Custódio estava focada apenas em uma coisa: eliminar as evidências do seu ridículo. Dê-me esse livro, Bento, agora, ordenou o coronel, sua voz carregada de uma promessa de violência indescritível. A intenção era clara: queimar o papel, eliminar a testemunha e manter Tiago sob o seu jugo, agora não mais como filho, mas como um segredo trancado. O coronel acreditava que, destruindo o registro físico, a verdade voltaria para o fundo do poço, de onde nunca deveria ter saído. Pela primeira vez em sua vida, Tiago agiu não como um Cavalcante, mas como um homem movido por um instinto de justiça que ele nem sabia possuir. Ele impediu o avanço do pai, seus olhos refletindo a luz da lanterna, e uma coragem nova que nascia das cinzas de sua antiga vida. Se você queimar esse livro, pai, ou seja lá quem você for para mim, você estará queimando a única prova de que eu existo legalmente, disse o rapaz. Leonor percebeu que havia perdido o controle sobre o filho que ela criara, como se fosse um objeto de decoração para seu status. Sua mente, já fragilizada pelos anos de mentiras, começou a ceder sob o peso da realidade brutal que se impunha à sua frente. Ela começou a rir, uma risada histérica e aguda que cortava a tensão do escritório como uma navalha enferrujada. Enquanto a família se destruía verbalmente, Bento notou que o mercador de escravos estava começando a perder a paciência e a carregar as correntes. Ele sabia que a justiça dos homens brancos era lenta e muitas vezes cega, mas a vingança de quem tem a memória eterna precisava ser rápida. Bento não confiava que o coronel fosse libertar Benedita por remorso. Ele precisava de uma força externa que Custódio não pudesse controlar. O que ninguém sabia era que Bento já havia espalhado sementes da verdade por toda a região através de sua rede silenciosa de contatos. Ele não era apenas um guardião de memórias. Ele era um estrategista que sabia que o escândalo era a única arma contra um império. Mensageiros já estavam a caminho da vila, levando cópias parciais e relatos que fariam o juiz de paz agir, nem que fosse por pressão popular. Ao perceber que não conseguiria o livro por meio simples, o coronel recorreu à última instância de quem se sente dono da vida alheia. O cano frio da arma apontava agora para o peito de Bento, o homem que ousou desafiar a ordem natural das coisas na fazenda Santa Cruz. Você acha que sua memória vai salvá-lo de uma bala? Questionou o coronel, com o dedo trêmulo sobre o gatilho. Tiago viu o homem que chamou de pai revelar sua verdadeira natureza de monstro, desprovido de qualquer traço de humanidade ou amor. Naquele momento, o rapaz entendeu que sua lealdade não pertencia àquela casa de pedras frias e corações de pedra. Ele sentiu uma conexão súbita
e poderosa com a mulher que estava sendo acorrentada no pátio. Um chamado do sangue que nenhuma educação europeia pôde apagar. Um som vindo da estrada interrompeu o impasse mortal dentro do escritório, atraindo a atenção de todos para a escuridão lá fora. O coronel hesitou, temendo que seus piores receios estivessem se materializando antes que ele pudesse limpar a sujeira de sua casa. Luzes de tochas começaram a brilhar na entrada da propriedade, sinalizando que a vila não estava mais em silêncio sobre os pecados dos Cavalcanti. Bento sabia que o tempo de se esconder sob o catre de palha havia terminado para sempre. A verdade agora era um incêndio que o coronel não tinha água suficiente para apagar, por mais que tentasse usar o medo. Mas o perigo ainda era real, e uma arma carregada nas mãos de um homem desesperado é um convite para a tragédia. Se eu cair, Leonor, você cairá comigo no inferno antes que o sol nasça, prometeu o coronel, ignorando os gritos que vinham do pátio. Ele percebeu que sua ruína não seria apenas financeira, mas uma queda pública que o transformaria em paria entre seus pares. O herdeiro que ele tanto desejou era agora a prova viva de sua humilhação, e o ódio começou a nublar seu julgamento de forma perigosa. Entregue-me o livro, Bento. Eu mesmo o levarei ao juiz, disse Tiago, assumindo uma autoridade que o coronel nunca lhe ensinara. O rapaz estava disposto a sacrificar sua posição social e sua fortuna para resgatar a dignidade da mulher que o deu à luz. Mas Bento hesitou, pois sua memória o lembrava de que o coronel nunca deixava uma dívida ser cobrada, sem antes derramar sangue. O som do tiro ecoou pelas paredes de Jacarandá, fazendo com que Dona Leonor soltasse um grito que parecia vir do fundo de sua alma. A fumaça da pólvora preencheu o ambiente, turvando a visão de todos e criando um rastro de incerteza sobre quem havia sido atingido. No pátio, os escravizados e os recém-chegados pararam, olhando em direção à Casa Grande, enquanto o destino da fazenda Santa Cruz era selado. O papel amarelado pelo tempo, que guardava o segredo de 20 anos, agora servia de testemunha silenciosa para uma nova violência. Bento olhou para baixo, sentindo o calor do momento e a certeza de que a justiça exigiria um preço muito mais alto do que ele imaginara. E foi nesse instante que o coronel percebeu que, ao tentar matar a verdade, ele acabara de destruir a única coisa que ainda lhe restava. O estalo seco do disparo ainda zumbia nos ouvidos de todos, mas o alvo não fora o peito de Bento, e sim a autoridade que o coronel sentia escapar por entre os dedos. Custódio, com as mãos trêmulas e os olhos injetados, errara o alvo por 1 centímetro, atingindo a madeira secular da porta que guardava os segredos da família. O cheiro de enxofre e pólvora misturava-se ao suor frio que escorria pelo rosto de Dona Leonor, que permanecia em transe, encarando o vazio da própria ruína. A bala não silenciou a verdade. Ela serviu como o sinal que os abolicionistas e o juiz de paz esperavam para invadir a propriedade. Bento, em sua inteligência silenciosa, não confiara apenas na memória. Ele havia arquitetado o cerco antes mesmo de confrontar o coronel no escritório. A fazenda Santa Cruz, antes um castelo impenetrável de arrogância e chicote, estava agora sob o olhar vigilante da lei que Custódio tanto desprezava. Coronel Custódio, abaixe essa arma e explique o que está acontecendo nesta casa. A voz do juiz de paz ecoou com a autoridade de quem traz o peso do império. O vilão, acuado como um animal ferido, percebeu que a força bruta não seria suficiente para apagar as chamas que Bento havia acendido. Ele olhou para o juiz, depois para o livro manchado no chão, e sentiu o chão da aristocracia ceder sob suas botas enlameadas. Peço que você continue acompanhando este caso até o desfecho e deixe sua nota de 0 a 10 para a coragem de Bento nos comentários abaixo. Inscreva-se para não perder as próximas investigações sobre os crimes que moldaram nossa história. Sua jornada conosco está apenas na metade. Tiago tomou o livro das mãos de Bento, seus olhos percorrendo as páginas arrancadas e reintegradas que contavam a história de seu próprio sequestro. A cada linha lida, o rapaz sentia a pele queimar, como se o sol do canavial estivesse finalmente tocando sua alma pela primeira vez em 20 anos. Ele não era um Cavalcanti. Ele era o filho de uma mulher que o coronel pretendia vender como se fosse um animal de carga naquela mesma noite. A herança, o nome, os estudos na Europa, tudo se transformou em cinzas amargas na boca do jovem que agora encarava seu carrasco. Eu fiz tudo por você, Tiago. Eu te dei o mundo, gritou Leonor, sua voz agora um guincho de desespero que não encontrava eco na compaixão de ninguém. Tiago olhou para a mulher que o criou com um desprezo que doía mais do que qualquer golpe de baioneta.
Ele percebeu que o mundo que ela lhe deu fora roubado de outra mulher, uma mulher cujo leite e lágrimas foram o verdadeiro alicerce de sua vida. Bento ignorou os gritos da casa grande e seguiu para o pátio, onde o mercador de escravos tentava, sem sucesso, retirar Benedita do local. Os homens do juiz de paz bloquearam a saída, e Bento aproximou-se da mulher que, por 20 anos, ele viu ser reduzida a pó pela ganância alheia. Benedita, com os pulsos feridos pelo metal frio, olhou para o homem à sua frente e, por um instante, o tempo pareceu parar. A noite da chuva acabou, Benedita. Ele sabe a verdade, sussurrou Bento, sua voz carregada de uma promessa mantida viva por 2 décadas. A memória de ferro de Bento não guardava apenas a dor. Ela guardava a esperança de que, um dia, a justiça pudesse ser mais forte que o papel timbrado. Mas o coronel Custódio ainda tinha uma última carta na manga, uma tecnicalidade jurídica que poderia destruir todo o plano de Bento. Esse papel não vale nada. Eu sou o dono desta terra e de todos nela por decreto da coroa, gritou o coronel, tentando recuperar a postura. Ele sabia que, na lógica perversa daquela época, a posse física muitas vezes superava a verdade moral diante de tribunais corrompidos. Custódio acreditava que seu ouro poderia comprar o silêncio do juiz e transformar Bento em um criminoso por roubo de documentos. Contudo, Bento não era apenas um observador. Ele era um estudioso das leis que o escravizavam, buscando as brechas que o poder deixava para trás. O livro que ele recuperara não era apenas um diário de confissões, mas continha o registro de terras original da fazenda Santa Cruz. E foi nesse detalhe que a verdadeira bomba explodiu, mudando o destino de todos os envolvidos de forma irreversível. Bento sabia que se Tiago não fosse o herdeiro legítimo, a transferência das terras da coroa para a família Cavalcante era nula de pleno direito. O crime de falsidade ideológica de Leonor não afetava apenas a família. Ele invalidava a posse da fazenda perante o Império do Brasil. O coronel Custódio estava prestes a descobrir que, ao lutar pelo filho falso, ele havia acabado de assinar o confisco de todas as suas riquezas. A ganância que o moveu por toda a vida era agora a corda que o enforcava, pois o Estado não perdoaria uma fraude que envolvesse as terras da coroa. O juiz de paz, percebendo que havia um crime contra o Império, ordenou a apreensão imediata de todos os bens da fazenda Santa Cruz. A arrogância do coronel transformou-se em um pavor gélido, ao perceber que ele terminaria seus dias na miséria absoluta ou na prisão. Tiago atravessou o limiar da casa grande, sentindo o ar da noite pela primeira vez, sem o filtro da mentira aristocrática. Ele caminhou em direção a Benedita, enquanto os escravizados da fazenda observavam a cena com uma mistura de assombro e expectativa. O rapaz que fora educado para ser o senhor de todos ali agora se ajoelhava diante da mulher que fora sua escrava. Me perdoe por cada dia que eu não soube quem você era, disse Tiago, sua voz embargada por uma dor que o luxo nunca pôde curar. Benedita não via um herdeiro ou um senhor. Ela via o bebê que lhe fora arrancado sob a chuva torrencial de 20 anos atrás. O reencontro, no entanto, foi interrompido pelo som de correntes sendo arrastadas, mas não as de Benedita. O vilão estava sendo levado sob custódia, acusado de fraude, falsidade e tentativa de homicídio contra Bento. Leonor, trancada em seu quarto, gritava ordens para empregados que já não a obedeciam, sua mente mergulhando em um labirinto de sombras. A queda dos Cavalcante era pública, brutal e definitiva, servindo de exemplo para toda a região do Recôncavo. Mas a vitória de Bento ainda não estava completa, pois o sistema que permitiu esse crime ainda estava de pé, pronto para devorar os fracos. Ele sabia que a liberdade conquistada naquela noite era apenas o começo de uma batalha legal que poderia durar anos nos tribunais da capital. Bento olhou para o horizonte, onde o sol começava a dar os primeiros sinais de vida, e percebeu que um novo perigo surgia nas sombras. Alguém poderoso, interessado nas terras confiscadas, estava chegando para reivindicar o que restara do Império de Custódio. A justiça que Bento tanto buscou estava prestes a ser testada pela burocracia e pelos interesses de homens ainda mais perigosos que o coronel. O escravo que nunca esquecia teria que usar cada detalhe de sua memória para garantir que Benedita e Tiago não fossem esmagados novamente. Havia um nome escrito nas margens do documento, um nome que ligava o crime de Leonor a uma figura influente na corte do imperador. Bento percebeu que o segredo da fazenda Santa Cruz era apenas a ponta de um iceberg de corrupção que envolvia nomes muito mais altos. E foi nesse momento que ele entendeu que a sua vida
e a de todos que ele amava, corria um risco muito maior do que ele imaginara no início. A aurora de 1872 não trouxe a paz para a fazenda Santa Cruz, mas o peso final de uma conta que levou 2 décadas para ser cobrada. O advogado enviado pela capital, um homem de semblante austero e olhar afiado, desceu da carruagem carregando pastas que continham o poder de apagar o nome dos Cavalcanti do mapa. Bento observava tudo da varanda da casa grande, sentindo que o ar, antes impregnado de medo, agora carregava o cheiro de papel velho e justiça iminente. O coronel Custódio ainda tentava vociferar ordens, mas sua voz era um eco fraco diante da presença das autoridades imperiais que ele não podia comprar. Ele acreditava que sua influência na corte o salvaria, mas Bento guardava em sua memória um detalhe que o vilão havia subestimado por tempo demais. Em sua mente absoluta, Bento recordava exatamente o local onde o padre confessor de Leonor escondera um bilhete de confissão, escrito anos atrás sob o peso de uma alma agonizante. Chegamos ao momento final desta caçada por justiça e convido você a se inscrever no canal para não perder o desfecho de outros segredos históricos. Dê sua nota final de 0 a 10 nos comentários. Assista até o último segundo, pois a queda de um império construído sobre mentiras é um espetáculo que a história raramente permite que vejamos com tanta clareza. Bento conduziu as autoridades até o fundo da pequena capela da fazenda, apontando para uma fresta entre as tábuas de cedro que ninguém jamais ousara tocar. Ali estava a prova física final, uma carta escrita pelo próprio punho do clérigo, detalhando o acordo obscuro feito com Dona Leonor naquela noite de chuva em 1852. O documento não apenas confirmava o sequestro do bebê de Benedita, mas revelava que o coronel Custódio fora cúmplice ao falsificar os registros de posse das terras para garantir a herança. Ao ler o conteúdo, o juiz de paz olhou para o coronel com o desprezo reservado aos traidores da coroa e da lei de Deus. Enquanto a prova era revelada, Leonor perdia o último fio de sanidade que aprendia a realidade aristocrática que ela tanto defendeu. Ela via da janela de seu quarto o filho que roubara segurando as mãos da mulher que ela tentou apagar da existência. A mentira que sustentou sua vida agora era o veneno que corroía sua mente, transformando a casa grande em sua própria prisão de memórias distorcidas. Tiago, ao descobrir que legalmente ele era uma propriedade de seu suposto pai, sentiu a revolta transformar-se em uma determinação inabalável. Ele não buscou o ouro que restava nos cofres, nem as joias que Leonor escondia sob o assoalho. Ele buscou o documento que daria dignidade à sua verdadeira mãe. O rapaz que cresceu como senhor agora entendia que a verdadeira nobreza não estava no sangue dos Cavalcanti, mas na resistência de Benedita. A vergonha era uma sentença de morte social na sociedade do Recôncavo, e o coronel sabia que nunca mais pisaria em um salão de prestígio. Seus bens foram confiscados para pagar as dívidas com o Império e as indenizações por fraude ideológica, que Bento fizera questão de calcular com precisão matemática. O Império de Açúcar desmoronava sob o peso de processos e dívidas de honra, deixando o Custódio reduzido a um nome maldito nos registros da província. Bento, o homem que nunca esqueceu, entregou a carta de alforria definitiva nas mãos de Benedita, assinada sob pressão legal pelo próprio coronel antes de sua partida definitiva. Ele não queria apenas a liberdade para si ou para os seus. Ele queria o colapso do sistema, que o tratava como um objeto sem alma. Através de sua rede silenciosa de contatos e de sua inteligência implacável, Bento garantiu que os escravizados da fazenda recebessem parte das terras confiscadas como reparação. A última imagem da fazenda Santa Cruz foi o sol se pondo sobre a moenda silenciosa, um símbolo de uma era de dor que finalmente chegava ao fim. O chicote que o coronel tanto orgulhava-se de empunhar apodrecia no chão de terra batida, pisoteado por aqueles que agora caminhavam livres. A casa grande, outrora palco de bailes e segredos sombrios, tornava-se uma ruína, visitada apenas pelo vento e pelas lembranças do que nunca deveria ter acontecido. Dona Leonor foi consumida pela própria escuridão, permanecendo trancada em seus delírios até o fim de seus dias, assombrada pelo choro que ouviu em 1852. Ninguém mais vinha visitá-la, e o nome Cavalcanti tornou-se um sussurro de advertência sobre como a arrogância precede a ruína total. A justiça não caiu do céu por milagre, mas foi construída pela paciência e pela memória de quem o mundo ousou ignorar por tanto tempo. Tiago e Benedita partiram para a capital, onde o jovem usaria sua educação para lutar ao lado dos abolicionistas.
honrando o sangue que realmente corria em suas veias. Bento permaneceu por último, olhando uma última vez para o local onde viveu cada segundo de sua vida com uma clareza brutal e muitas vezes dolorosa. Pela primeira vez em 20 anos, ele sentiu que o peso daquela primeira noite de chuva começava a diminuir em seus ombros. Ele ainda lembrava de tudo, cada chicotada, cada mentira, cada grito, mas agora essas memórias não eram mais correntes, eram troféus de uma vitória silenciosa. Bento permitiu-se, finalmente, começar a viver o presente, deixando que o passado ocupasse apenas o lugar de um livro já lido e encerrado. A história da Sinhá, que não podia ter filhos, e do escravizado com memória de ferro, tornou-se uma lenda de justiça poética no coração da Bahia. O caso da Fazenda Santa Cruz foi encerrado nos tribunais, mas sua lição permanece gravada no tempo. A verdade é um rio que sempre encontra o mar, não importa quantas barragens de mentiras tentem construí-lo. Obrigado por acompanhar esta jornada conosco. Sua inscrição e sua nota de 0 a 10 nos comentários ajudam a manter viva a memória daqueles que lutaram nas sombras. Compartilhe este relato para que mais pessoas conheçam a força da justiça contra a opressão. Nos vemos na próxima investigação, onde a história revela seus segredos mais profundos.